Aula introdutória do curso teológico e da disciplina História da Igreja 2. Nesse momento nós estamos dando início a essa segunda parte, da disciplina de História da Igreja 2. E nesse semestre iremos abordar aí primeiro a fé cristã na Idade Média e a fé cristã na Renascença e na modernidade. Nós tivemos aí uma parte até o final do Império Romano, até ali a queda do Império Romano do Ocidente. E agora, dando sequência, nós vamos refletir um pouco, vamos analisar um pouco aí as questões da Igreja na Idade Média e até ali o meados da Reforma Protestante. Nós vamos ver principalmente o fortalecimento da Igreja após a queda do Império Romano. Lembrando que antes da queda do Império Romano, através dos imperadores Constantino e Teodósio, a Igreja ganhou um protagonismo que talvez os seus líderes nunca imaginavam que se pudesse fazer. Primeiro, Constantino ele vai abolir a perseguição aos cristãos e Teodósio depois vai oficializar a Igreja como oficial do Império Romano. E após a queda do Império Romano, a Igreja se fortaleceu ainda mais. Porque lembra que nas últimas aulas que tivemos no primeiro semestre, uma das causas da queda do Império Romano foi o cristianismo, por conta da forma como as pessoas abraçavam o cristianismo e davam as suas vidas por Cristo. Então isso acabou minando e tirando toda a autoridade de Roma. Claro, houve a questão das invasões bárbaras que também foram decisivas, mas as invasões bárbaras, por exemplo, vieram de fora, mas o cristianismo já estava dentro do Império Romano e foi uma coisa que veio de dentro para fora e o cristianismo se salvou naquela queda do Império Romano. O cristianismo não caiu. A gente entende pela palavra de Deus que essa é promessa de Deus da Igreja permanecer independente do que aconteça. Mas a Igreja foi para um viés muito perigoso, o viés político. Nesse período, a Igreja enriqueceu muito. As terras que começaram a fazer parte das possessões, as possessões da Igreja aumentaram em muito nesse período. E a questão política foi muito intensa, a ponto de haver conluios entre imperadores e papas para que a Igreja mantivesse a sua hegemonia e os impérios também, se declarando católicos, tivessem ali as suas vantagens. Houve casos de corrupção, escândalos de várias proporções. E a Igreja continuou e não teve nada que impedisse. A gente entende que a Igreja é de Cristo, mas houveram muitos desvios e a gente vai entender um pouco lá na frente com a Reforma porque houve mudanças e mudanças radicais a ponto de haver mais um cisma na Igreja. Para vocês, alunos que vão estar conosco nesse semestre, eu já quero aqui explicar para vocês os trabalhos que vocês terão que apresentar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem lá na frente, vocês podem vir e assistir a essa aula introdutória e vocês irão lembrar ou relembrar o que é preciso ser feito. São 5 atividades, certo?
que irão compor a nota de vocês. Aí cada atividade valendo 2 pontos e a conclusão dessas atividades será aí um primeiro passo para que vocês possam concluir essa disciplina. Vocês têm inicialmente um relatório de leitura sobre os movimentos missionários. Está lá na página, das páginas 224 a 227 do livro A Igreja Cristã na História, do Franklin Ferreira. Esse semestre trabalharemos apenas com o livro do Franklin Ferreira. Com certeza haverá indicação de outros livros para que vocês possam corroborar os estudos de vocês, mas para as atividades a serem realizadas é sempre o livro do Franklin Ferreira, que vocês já têm disponível, e qualquer problema que vocês tiverem é só entrar em contato. No último semestre tiveram alunos que teve problemas com o celular e perdeu o arquivo, e aí entrou em contato comigo e eu reenviei o arquivo. Vocês não ficarão sem o livro para realizar as atividades e até mesmo para poder fazer a leitura. Eu já enviei antecipadamente o livro para que vocês possam já se familiarizar. Eu já mandei as páginas que irão fazer parte do conteúdo desse semestre. Então essa primeira atividade é o relatório de leitura. O que vocês precisam fazer? Vocês vão ler da página 224 a 227 e vão enviar um relatório para mim, com o nome, com a disciplina, o nome do professor, e dizendo que leu, eu, fulano de tal, a leitura, fiz a leitura da página 224 a 227 da História da Igreja, de Franklin Ferreira, e envia para mim, certo? Um segundo relatório de leitura sobre o período formativo da teologia medieval, e depois um trabalho de pesquisa sobre a teologia ortodoxa e o cisma do Oriente, trabalho de pesquisa sobre as cruzadas e um relatório de leitura, o declínio do papado. Então, são 3 relatórios de leitura que vocês vão enviar atestando que fizeram a leitura e um breve comentário sobre o texto lido, e 2 trabalhos de pesquisa. Relatório de leitura em meia página, em 1 página no máximo vocês entregam. Agora, o trabalho de pesquisa, aí vocês vão precisar, além do livro, consultar os outros livros que constam na bibliografia, para vocês terem um trabalho mais elaborado, com mais detalhes. E aí, de 2 a 3 páginas, acredito que seja suficiente para vocês concluírem. Então, vocês vão receber, depois eu vou mandar no grupo lá as atividades, certo? E vocês podem consultar e realizar essas atividades e enviar para mim. Podem mandar por e-mail. A maioria dos alunos mandou pelo WhatsApp, sem problemas. Podem enviar as atividades pelo WhatsApp, que eu consigo fazer a leitura, fazer a correção e mandar o feedback para vocês. Ok? Então essa é a nossa aula introdutória. Vamos começar depois já entrando propriamente no tema que estamos abordando nesse segundo semestre.